Bem-vindo, bem-vindas a mais um Café com o Executor. Nós estamos no episódio 20, já no episódio 20, falando aqui de execução. E hoje a gente vai falar de uma parte que eu gosto muito, que é a execução comercial. E a execução comercial é a base de tudo, né? Se você não vende, você não tem uma empresa, você tem um hobby caro. Existe hobby muito mais gostoso do que ter uma empresa, tá ok? Se é hobby por hobby, você vai fazer algo mais prazeroso. Então, começou agora o Café com Execução. Pega seu papel, pega sua caneta, você vai anotar muito com a gente aqui para executar ainda hoje. Então, a rotina é a base da execução comercial. E a pergunta que fica é: sua rotina suporta os resultados que você exige hoje? É o que está lá na thumb do nosso e-mail, né? A rotina ela é consistente, a rotina está na base, você olha para a rotina da sua empresa. Se você não olha para a rotina da sua empresa, é possível que você está com uma rotina que está gerando muito cansaço, muito movimento e pouco resultado. Muito movimento cansa, resultado traz dinheiro, né? As duas funções do empresário, uma é diminuir despesas e a outra é aumentar lucro, aumentar receita. As únicas duas coisas que você tem que fazer. E você usa várias ferramentas para isso. Aqui eu acredito que mais o resultado é a execução do plano certo. Então, se você está numa rotina de execução de tarefas que são ruins, o seu resultado vai ser péssimo, porque o resultado começa na rotina. Todo empresário, é normal a gente conversar aqui na associação comercial, onde é a sede da Vendedor Vencedor, quando tem encontro com empresários, todo empresário quer vender mais, quer uma equipe mais produtiva, quer ter metas maiores, mas quase nenhum pergunta a pergunta cabal é: a rotina da sua empresa ela suporta os resultados que você exige? Porque se a rotina da sua empresa não suporta os resultados que você exige, você não vai chegar até lá. Porque o resultado não nasce da vontade, o resultado nasce da repetição, né? A gente aprende por repetição e desenvolve por repetição. Você precisa repetir, e repetir o que está dando certo, não é repetir o que está dando errado, ou o que você ouviu dizer, mudar a sua estratégia a todo momento, porque não deu o resultado que você tem ainda, queria ainda. Não é assim que funciona. Muitas vezes você tem que fazer alguns ajustes, mas não mudar totalmente toda a estratégia. Ajustar é diferente de mudar tudo, começar do zero. Quando você começa tudo do zero, você perde a confiança da sua equipe, porque eles olham, se ele não sabia o que estava fazendo antes, porque ele vai saber o que está fazendo agora. Né? Acaba com a sua liderança. Então, existe uma ilusão muito comum, que é achar que vender mais depende de contratar mais pessoas ou investir em marketing, investir mais em ferramentas, investir em CRM. Isso ajuda, mas não vai fazer você vender mais. O que, na verdade, as empresas precisam é de uma execução constante, de uma rotina de execução, todos os dias, estando frio, estando calor, estando quente, estando fraco, estando... Não interessa, você tem que manter a rotina. Se não tem uma rotina clara, cada vendedor faz do seu jeito, cada líder cobra uma coisa diferente. E aí cada líder cobra resultado. Não se cobra resultado, se cobra a execução que leva ao resultado. Você cobra tarefa feita do jeito certo. Você não cobra o resultado da tarefa. O resultado da tarefa é uma consequência dela ter sido feita do jeito certo, do jeito que estava escrito, do jeito que está no procedimento. É assim que você vai conseguir ter resultados. E cada semana, você não pode começar do zero. Você tem que começar com a rotina que você já sabe. Segunda-feira eu faço isso, terça eu faço aquilo. Então a gente tem uma rotina aqui de produzir o Café com Execução toda segunda, sexta-feira, às 7h47 da manhã. Isso está na nossa rotina. A gente vem aqui, prepara o ambiente. Vocês veem que é sempre o mesmo ambiente, né? A camisa do Vendedor Vencedor, aqui o livro Vendedor Vencedor, Execução Comercial na Prática, tá até na Amazon, lá você pode pegar esse livro lá, né? Colocar o cenário, ver luz, testar som, tudo isso é uma rotina para uma tarefa, né? E aí não é cada um faz do jeito, tem o checklist, cada um faz seguindo o checklist. Isso, o que traz de bom? Traz resultado previsível, você tem previsibilidade.
Quando você não tem rotina, você tem imprevisibilidade, você não sabe o que vai acontecer. As empresas crescem porque tem uma rotina comercial efetiva, definida e que traz resultados, senão não adianta. Então você tem a hora de prospectar, você tem hora de acompanhar os indicadores e ver o painel, você tem hora para fazer reunião, você tem hora para fazer follow-up, você tem horário para organizar os resultados, analisar as planilhas, você tem rotina para rituais, né? Como, pô, fez uma venda, vai lá e bate o sino, como a gente tem aqui. Então você tem uma série de tarefas, atividades que compõem a sua rotina. E essas tarefas, atividades precisam ter uma disciplina para ser executada, porque senão você depende de empolgação e motivação, que a gente já falou nessa semana, não dá certo. Você precisa de disciplina. Disciplina é chato? Sim, disciplina é chato. Tem que ser bem direto e claro para você. Só que disciplina gera previsibilidade. E a pior coisa é pior que ser chato é ser imprevisível. Você precisa ter previsibilidade, saber o que vai acontecer na sua empresa. Tem um erro muito comum dos empresários, que é cobrar o resultado, cobrar a meta batida. Poucos cobram a rotina que leva a bater a meta. Eles cobram a meta, cobram o resultado. Você tem que cobrar a rotina que leva ao resultado. Foi prospectado, quantos foram prospectados, quantos tiveram proposta, quantos entraram em contato, quantos estão em análise, quantos estão em aberto, quantos fecharam. É isso que você tem que saber, esses indicadores você tem que olhar. Você não tem que ficar pedindo o resultado final. Você olha se o processo está sendo cumprido. Se o processo está sendo cumprido, você vai chegar no resultado final. E você precisa ter uma rotina de acompanhamento para você não cobrar apenas o resultado final. Que é a mesma coisa que você querer uma colheita sem acompanhar o plantio. Você não sabe se choveu, você não sabe se foi plantada a semente certa, no local certo, e aí você quer que nasça uma árvore bonita e frondosa, que te dê frutos. Não é assim que acontece na agricultura, não é assim que acontece em vendas, não é assim que acontece na sua empresa. Você precisa acompanhar a sua empresa para entender números, indicadores e perseguir esses números até eles contarem as verdades para você. Você tem que estrangular os números, não as pessoas. Os números trazem a verdade, as pessoas trazem o que elas executaram, tá bom? Tem uma dica prática que eu vou dar para você agora, então pega aí agora, chegou a hora do papel e da caneta, pega papel e caneta, porque eu já falei do lado positivo de você ter uma rotina, do lado negativo de você não ter rotina, e eu vou dar uma dica prática para você. Pega a sua agenda de ontem, você tem a sua agenda de ontem, quem não tem agenda é agenda dos outros, certo? É refém. Então, você pega a sua agenda de ontem, você vai olhar essa agenda e agora, pega a agenda, olha ela agora. Eu tenho a minha aqui, ó, a minha fica na minha mão, na minha frente aqui a minha agenda, e você vai responder com sinceridade. Quanto tempo seu foi dedicado às atividades que realmente geram vendas, trazem negócio, dinheiro para sua empresa? Quanto do seu tempo? Vê lá, olha isso. Se foi menos do que 50% do seu tempo, sua agenda está errada. Tá errado, você precisa refazer a sua agenda. Sua agenda não tem que estar cheia, sua agenda tem que ser produtiva, tem que levar a trazer vendas. E a sua equipe precisa entender que a rotina é para vender, a rotina não é para fiscalizar. A função da rotina não é fiscalizar, não é ter controle, dominar. A função da rotina é ter resultado de vendas, trazer vendas para sua empresa, tá bom? Se a sua equipe continua sem vender, mesmo tendo a rotina, você precisa ajustar a rotina. Você não precisa estar ocupado, você precisa estar produtivo. Você não precisa estar ocupado, você precisa estar produtivo. Tem muita gente que vive com a agenda lotada, cheia de coisas para fazer. Vou mostrar para vocês aqui uma agenda errada, ó. Isso aqui é uma agenda errada, ó. Aqui tá cheio de coisa aqui, mas ela não vai trazer o resultado agora, tá ok? Isso aqui é longo prazo, longo prazo. A de curto prazo, a de hoje, tem que trazer resultado até o final do dia, tem que trazer vendas até o final do dia, porque no final do dia boletos vencem. Então você precisa ter dinheiro no caixa para pagar esses boletos. Os boletos e os dinheiros vêm dos boletos que os seus clientes pagam para você através das vendas, beleza? Então, você vai fazer esse exercício, ver quanto tempo você levou da sua rotina, você levou para vendas, e aí você vai anotar isso e vai analisar
Se for menos 50%, você precisa refazer a sua agenda. Tá ok? Agora, vamos lá no nosso sininho aqui, ó. Desafio do executor. Quem sabe aqui, quem está acompanhando a gente é um executor, não é observador aquele que só olha, não é um estudador aquele que só anota, é um executor aquele que vem e faz. Você tem o direito de tocar o sino, vir aqui colocar o emoji do sininho aqui embaixo, ou mandar para mim no direct do Instagram. Muita gente manda no direct do Instagram, mas eu prefiro que você coloque aqui embaixo, porque mostra, dá mais visibilidade aí, e todo mundo gosta de ver pessoas que executam. Pessoas que executam são raras, e pessoas raras são muito mais percebidas, elas valem muito mais. As pessoas querem fazer negócio com pessoas que executam, não querem fazer negócio com pessoas que prometem. Então, se você é um executor, executar a tarefa de hoje, você volta aqui, bate o sino, coloca o sino e coloca lá executado, que você fez o que precisava fazer. Então, você vai listar 5 atividades comerciais que mais geram resultados na sua empresa. Agora, responde aí. Elas acontecem todos os dias? Essas 5 atividades acontecem todos os dias ou apenas quando sobra tempo? Se você não tem uma agenda de prospecção, uma agenda de negociação, uma agenda de follow-up, uma agenda de novos clientes, uma agenda de manter os clientes, se você não tem isso escrito na sua agenda, ela só acontece quando sobra tempo. E sabe quando vai sobrar tempo? Nunca. Se não tiver na sua agenda, nunca vai sobrar tempo. Então você precisa pôr na sua agenda para virar uma rotina. Essa resposta vai mostrar o nível da sua execução e a qualidade da sua rotina, ok? Sem rotina, você não tem resultado. Quem controla a rotina, controla os resultados. É assim que funciona, você precisa controlar a sua rotina. E antes de você cobrar vendas dos seus vendedores, organiza a rotina que produz essas vendas. Deixa muito clara. Ó, próximo passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, tudo que gera vendas. É isso que vai fazer você vender mais e melhor, trazer mais resultado, trazer lucro, fazer a sua empresa ser mais produtiva, ter uma equipe que realmente executa o que precisa, sabendo o que tem que ser executado, sabendo que tem que estudar o produto, sabendo que tem que saber fazer perguntas para os clientes, sabendo como que é o processo de venda, sabendo que precisa alimentar o CRM, sabendo que o CRM vai ser utilizado nas reuniões de vendas. Olha quanta coisa você precisa ter dentro da sua rotina. Alimentar o CRM faz parte da rotina. Se você não alimenta o CRM, você está perdido. Você está num carro a 200 por hora e não sabe nem que ele está a 200 por hora, não sabe se tem combustível, não sabe se tem óleo. E aí, como que você está dirigindo esse carro? Você pode matar todo mundo, o carro pode parar. Beleza? Então, você vai fazer isso hoje. Fazendo isso hoje, você volta e toca o sino como executor aqui no nosso canal. Eu tenho um convite para fazer para você. Aqui embaixo tem um link do Decide. O Decide é o nosso diagnóstico empresarial, onde a gente avalia 5 pontos dentro da sua empresa. O primeiro deles é o compromisso. Quando você clica aqui ou vai no vendedorvencedor.com.br, você vai fazer a sua inscrição, vai aplicar para o Decide e eu vou ter o seu compromisso de investimento e o seu compromisso de tempo, 40 minutos online comigo para falar sobre as suas empresas, sobre a sua empresa, um CNPJ por vez. E a gente vai falar sobre metas, indicadores, processo, execução e análise. São 5 pontos que você pode que você vai ser analisado. Você pode chegar até 60 pontos e aí você vai ter um score, um placar, um painel e você vai saber qual é o gargalo invisível que está atrapalhando a sua execução. Você enxergando esse gargalo, a gente vai mapear e mostrar um plano de ação para você executar e resolver esse gargalo na sua empresa. Caso você se enquadre, a gente vai poder apresentar para vocês um dos nossos programas. Seja o programa de acelerador vendedor vencedor, seja o próprio livro que você tenha que ler, ou o sistema de vendedor vencedor, que tem a Vanderleia, tem outros componentes lá dentro. Então, de acordo com o seu momento, a gente pode apresentar ou não uma solução para você. Se ela, obviamente, couber, se for necessário, se ela for te ajudar a acelerar na execução. Se não, você vai sair com esse plano, você faz comigo no dia seguinte, você recebe esse plano por escrito, em papel escrito, vai um PDF para você, você vai imprimir e deixar ele na sua mesa para você executar. Então clica aqui embaixo e faz a agenda para o seu Decide. A gente já fez mais de 20 Decides. A nossa meta é de virar o lote quando chegar a 50 Decides.
e aí quando chegar nesse coisa decide vai virar o lote, você pode perder a oportunidade, vai aumentar o preço. Então aproveite agora e já faz aí o agendamento do Decide para sua empresa, para a gente conversar junto, entender os números, os resultados da sua empresa. Na próxima semana a gente vai ter uma nova série aqui no Café com o Executor. Toda semana a gente tem uma série, toda semana a gente tem um vídeo, segunda a sexta-feira a gente tem um vídeo, todo dia a gente tem um desafio, todo desafio gera uma execução, ou seja, é um processo. Semana que vem eu quero te ver aqui na segunda-feira com o mês já rodando. Hoje já estamos chegando na sexta-feira, dia 3, né? Sexta-feira, dia 3, 7h47 da manhã. Segunda-feira, dia 6, 7h47 da manhã. Eu quero você aqui comigo para a gente poder fazer o nosso café com execução. Convide empresários para o nosso café com execução. Quando você convida empresários, você mostra que você é uma pessoa que está preocupada com o crescimento da empresa e também atrai pessoas para esse nosso movimento, que aí fica mais simples a gente fazer negócio. A gente quer fazer negócio com gente boa, com gente que executa, com gente que entrega. E você, quando convida, você se posiciona assim como uma pessoa que execução vence talento. É isso que está na minha pulseira, é isso que eu acredito. E é por isso que a gente está aqui de segunda a sexta-feira. Hoje é o episódio 21 aqui do Café com Execução. Nós vamos fazer de segunda a sexta-feira até quando eu conseguir, até quando eu estiver vivo. Estarei fazendo aqui com vocês com muito carinho para que vocês executem na sua empresa, coloquem esse plano de ação, tragam resultados e compartilhem o resultado com a gente. Fico muito feliz quando mandam lá no direct para mim, lá do Instagram, quando escrevem aqui embaixo, olha, eu executei, teve esse resultado, eu fiz isso, teve esse resultado. É muito bacana, isso gera uma comunidade muito forte e a gente tem a missão de gerar o maior número de executores do Brasil através desse movimento executor que é aqui da Vendedor Vencedor. Então, a gente vai ter uma palestra no mês que vem aqui no The Square, na Granja Viana. Se você quiser participar também pode mandar um direct lá, nossa equipe vai entrar em contato e fazer a sua reserva, onde a gente vai fazer o Decide ao vivo lá no Movimento Executor e você vai ter a oportunidade de participar presencialmente, ter o livro aqui, Vendedor Vencedor, autografado por mim lá nesse evento. Então vai ser muito bacana, é um evento onde a gente desce com profundidade para falar sobre a execução na sua empresa. A execução é o coração da sua empresa. Sem execução, você não tem empresa, você tem apenas um hobby. E a gente se vê no próxima segunda-feira, às 7h47, no Café com Execução. Até lá!